Lula propõe aliança global contra a fome e cobra de países ricos recursos contra a mudança climática na COP27. Geraldo Alckmin anuncia Marina Silva, Flávio Dino, Aloysio Nunes e fecha time de transição com André Janones. Partido Liberal, o PL, pede invalidação dos resultados de parte das urnas eletrônicas. E ícone do vôlei feminino brasileiro, ex-jogador Isabel Salgado, morre aos 62 anos em São Paulo. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fez um pronunciamento na área da Organização das Nações Unidas na COP27, que acontece no Egito. O presidente eleito foi convidado para participar da COP27 logo depois de confirmada sua vitória no segundo turno das eleições. Depois de agradecer o convite feito para o povo brasileiro, segundo ele, Lula chamou a atenção para os problemas que o planeta enfrenta e ressalta as ações necessárias. Precisamos de mais confiança e determinação. Precisamos de mais liderança para reverter a escalada do aquecimento. Os acordos já finalizados têm que sair do papel. Para isso, é preciso tornar disponíveis recursos para que os países em desenvolvimento, em especial os mais pobres, possam enfrentar as consequências de um problema criado em grande medida pelos países ricos, mas que atinge de maneira desproporcional os mais vulneráveis. Lula também fala da importância de não dividir o planeta, propondo para que todos olhem para o futuro juntos. Agora, quero dizer que não existe dois planetas Terra. Somos uma única espécie chamada humanidade. E não haverá futuro enquanto continuarmos cavando um poço sem fundo de desigualdades entre ricos e pobres. Precisamos de mais empatia uns com os outros. Precisamos construir confiança entre os nossos povos. Precisamos nos superar e ir além dos nossos interesses nacionais imediatos, para que sejamos capazes de tecer coletivamente uma nova ordem internacional que reflita as necessidades dos presentes e nossas aspirações para o futuro. Estou aqui hoje para reafirmar o inabalável compromisso do Brasil com a construção de um mundo mais justo, mais humano e mais solidário. Lula termina o discurso dizendo que a preocupação com o clima e a pobreza precisam andar juntas. A luta contra o aquecimento global é indissociável da luta contra a pobreza e por um mundo menos desigual e mais justo. Queridas companheiras e queridos companheiros, não há segurança climática para o mundo sem uma Amazônia protegida. Não mediremos esforços para zerar o desmatamento e a degradação de nossos biomas até 2030. Da mesma forma que mais de 130 países se comprometeram a assinar a Declaração de Líderes de Glasgow sobre as florestas. Por esse motivo, quero aproveitar esta conferência para anunciar que o combate à mudança climática terá o mais alto perfil na estrutura do meu próximo governo. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, ficou evidente a diferença de postura em discursos sobre meio ambiente entre o presidente atual, Jair Bolsonaro, e o eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Lula disse que o mundo está com saudade do Brasil e que não há mudança climática sem a Amazônia. O presidente destacou ainda a necessidade, duas necessidades. Sempre reiterando que os países ricos podem e devem ajudar os países vulneráveis e em desenvolvimento a realizar as suas políticas climáticas. E disse mais, a necessidade de revigorar as instituições de governança para que as promessas que são feitas, especialmente
em COPs como a atual saiam do papel e sejam colocadas em prática. Não faltou a atenção do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para com o agronegócio, o maior produtor de riqueza do Brasil e um dos maiores mercados de alimento para vários países do mundo, enfatizando, como se enfatiza sempre pelos especialistas, de que não é preciso o agronegócio crescer ou se desenvolver violando as regras climáticas e agravando mais a situação do mundo. O presidente Jair Bolsonaro sempre disse o seguinte: não posso fazer nada enquanto os países ricos não me ajudarem com financiamento para fazê-los. O presidente Lula deixou bem claro que desde o primeiro dia do seu governo, o que o Brasil puder fazer para o problema do meio ambiente será feito. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou os nomes de mais integrantes da equipe responsável pela transição do governo Jair Bolsonaro para o governo Lula. Alckmin fez o anúncio na sede do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde trabalha a equipe de transição. Entre os presentes estavam a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex-ministro Aloysio Mercadante. O ex-governador de São Paulo foi nomeado coordenador da equipe de transição e tem feito frequentes anúncios sobre os demais integrantes, as áreas em que atuarão e as funções que deverão exercer. O grupo de comunicação, recapitulando, André Janot, Antônio Pellegrino, Flávio Silva Gonçalves, Florestan Fernandes Júnior, Helena Chagas, Hélio Doyle, João Branco, Laurindo Leal Filho. Ao todo, são 16 novos grupos técnicos que somam 162 nomes. Entre os nomes anunciados estão os de governadores, deputados, senadores, ex-ministros, ex-parlamentares, especialistas em diversas áreas e lideranças indígenas. Foram anunciados Marina Silva, Isabela Teixeira, Flávio Dino, Camilo Santana, Randolfo Rodrigues, Omar Aziz, entre outros. Os ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal que participam de um evento em Nova York continuam. Luiz Roberto Barroso respondeu ironicamente um questionamento sobre o código-fonte das urnas eletrônicas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, reagiu a um questionamento de um manifestante em Nova York, nos Estados Unidos, sobre o código-fonte das urnas eletrônicas. Pra gente, o senhor vai responder às Forças Armadas? O senhor vai deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. É sério. Não fala isso não, ministro. O Brasil depende. O Brasil depende dessa... Já uma mulher perguntou a Gilmar Mendes se o crime compensa no Brasil. Brasil, o crime compensa no Brasil? Não sei. Não. Políticos e magistrados que foram a Nova York para o Brasil, Light Conference, foram hostilizados na rua por manifestantes vestidos de verde e amarelo. A principal vítima dos ataques tem sido o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Na segunda-feira, o ministro foi chamado de vagabundo em um restaurante na cidade. Complicado isso aí. Relatório preliminar do PL pede invalidação dos resultados de parte das urnas eletrônicas. O partido de Bolsonaro questiona modelos produzidos antes de 2020 e alega que fiscalização está em andamento e termina em dezembro. O PL preparou um relatório preliminar a ser apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral, em que pede a invalidação de todos os resultados gerados em urnas eletrônicas de modelos produzidos antes de 2020. A Corte diz que não tem conhecimento do documento. A conclusão sugere que deveriam ser invalidados votos apenas no segundo turno, registrados em todas as urnas de modelos anteriores a 2020, por suposto mau funcionamento.
O texto do PL apresenta que os registros eletrônicos de modelo de urna de 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015 não possuem valor correto no campo do código de identificação da urna, o que tornaria impossível a ligação dos arquivos com a urna física, diferente dos modelos de 2020, e aponta que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva teve vantagens expressivas nas urnas de modelos antigos em municípios com mais de 100 mil habitantes em todo o país. O documento apresentado pelos militares não aponta fraude em urnas e chega ao mesmo resultado do TSE. Logo depois do intervalo, ícone do vôlei, nomeada para gabinete de transição do governo, morre aos 62 anos. O padre Alessandro Campos celebra a missa em memória de 1 ano de falecimento de sua avó. O RB Notícias volta daqui a pouquinho.